E também relacionado aos conceitos que já foram discutidos na outra questão de orientação a objetos, a gente tem também essa questão 8, que diz o seguinte: um dos conceitos básicos de orientação a objetos é o conceito de herança. Durante a implementação de um sistema, o mecanismo de herança suporta a definição de uma nova classe A partir de outra B pré-existente. Por exemplo, em Java, pode-se definir a classe A herdeira da classe B como classe A extends B. Além disso, tal mecanismo ele pode implementar polimorfismo de tipos de objetos, certo? O que é que a gente tem aqui, né? Então, isso aqui é uma frase lá do Java como programado, Deitel, e ele pergunta o seguinte: a respeito de herança e sua relação com orientação a objetos, avalie as afirmações a seguir. O que é que a gente tem na primeira afirmação? Herança é um mecanismo que pode ser usado para implementar polimorfismo? A gente sabe que sim. Então, como a gente viu, a gente pode ter, por exemplo, uma classe com o método abstrato, e aí esse método ele pode ser implementado de maneiras diferentes nas subclasses. Então, ele é sim um mecanismo que pode ser usado para implementar polimorfismo. Ou se a gente tem uma classe B, né, e aí a classe A herda dessa classe B, e aí ela redefine o método, e aí numa outra classe C, que também estende essa classe B, a gente já pode definir um método lá da classe mãe. A gente já pode definir de uma forma diferente. Então, a gente tem, mais uma vez, essa ideia de polimorfismo, várias formas. Então, a gente tem uma forma comum de se referir a uma operação, né, que está definida nessa classe, nessa superclasse, e a gente tem implementações diferentes nas classes filhas. Então, a afirmativa 1 está correta. A afirmativa 2 diz o seguinte: herança permite o reaproveitamento de código comum entre algumas classes. Então, isso também é verdade, porque a gente pode definir na classe B, né, alguns atributos e métodos comuns, e as classes filhas vão reaproveitar esse código, tá certo? Então, eu não preciso redefinir esse código. Então, também está correta a afirmativa 2. Na afirmativa 3, a gente tem o seguinte: métodos herdados equivalem a métodos polimórficos. Essa afirmativa ela não é correta. Por quê? Quando a gente herda um método, né, e a gente não redefine aquele método, a gente não está criando uma forma nova de implementá-lo, né? Então, isso não é verdade. Então, herdar um método, a gente simplesmente tem lá o getNome numa classe mãe, e eu herdei esse método na minha classe filha, né, não alterei esse método. Então, isso não é um caso de polimorfismo, da gente ter um método único numa hierarquia, e aí a gente tem várias formas diferentes dele ser implementado nessas subclasses. Então, não é o caso. Então, apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Então, a gente tem aí o caso da afirmativa C. Então, conforme está comentado aí no feedback, a 1 está correta, a 2 está correta e a 3 vai estar incorreta, ok?